A paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia, onde nós estaremos estudando mais da Palavra do Senhor, na nossa revista Betel Dominical Adultos, triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que se trata da lição 8 da nossa revista, como você pode acompanhar aí na sua tela. Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. É a lição número 8 dessa nossa aula de hoje. Como você pode ver nesta imagem, um retrato de um soldado romano. Por que esse soldado romano? Porque hoje nós vamos falar sobre a importância das armas espirituais, como consta lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, versículo 12, a seguir. Nós iremos abordar sobre a importância das nossas armas contra as astutas ciladas do inimigo. Nós estamos passando por dias difíceis e Jesus falou: no mundo vocês terão aflição. E não é só no fim dos tempos que nós teremos aflições. Todo o tempo da humanidade, desde o início até hoje e até no arrebatamento, o ser humano passará por tribulações, por situações, principalmente os cristãos sofrerão perseguições, aflições. Mas ele falou para termos bom ânimo. E nessa aula de hoje nós iremos aprender e conhecer algumas armas de defesa, armas de ataque, que serão importantíssimas para nós vencermos e conhecermos nosso inimigo. Porque não dá para vencer a batalha sem nós conhecermos o nosso adversário. Não dá para vencermos as nossas lutas, as nossas guerras, se nós não tivermos estratégias de defesa e de ataque. Portanto, eu chamo a você, eu convido a você para participar conosco dessa aula, onde nós iremos estudar e aprender muito com a Bíblia, com base em Efésios capítulo 6. Amém? Os fundamentos da nossa aula de hoje são o texto áureo e os objetivos. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nos diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os objetivos são 3. Primeiro, apresentar os inimigos do cristão. Segundo, descrever a armadura de defesa. E terceiro, ensinar sobre as armas de ataque. Desde já, meus irmãos, eu agradeço demais a sua atenção. E eu peço a você que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa ser notificado quando fizermos novas aulas, novos vídeos de louvor a Deus, de ensino da Palavra de Deus. Eu quero fazer aqui esta introdução com vocês dessa aula com base na citação do teólogo Russell Shedd. Prestemos bem atenção. Abre aspas. A igreja se confronta com um desafio de proporções gigantescas. Se os grandes inimigos do cristão são desconhecidos ou passam despercebidos, resta-nos esperar as consequências. O mundo se infiltra na igreja, tornando-a indistinguível da cultura e dos valores ao redor. O que sobrevive é a cristandade com vestígios dos tempos passados. Os templos servem de museus e pontos turísticos. As bancas de jornais são marcadas pela pornografia e anúncios de boates e filmes para adultos. A mentalidade aberta acomoda novas crenças, tais como o espiritismo e a macumba, dentro da estrutura teológica. O mundanismo, a carnalidade e o demônio conquistam a igreja de forma tão sutil e paulatina que as defesas são ineficazes. Para vencer tais forças do mal, os cristãos precisam conhecer profundamente esses inimigos e criar planos para se manterem incontaminados. Fecha aspas. Russell P. Shedd. Então, o que o teólogo Shedd tem afirmado? Que até mesmo dentro da igreja o inimigo tem se filtrado. Mas isso não é exclusivamente só da nossa geração. Gerações anteriores, como também no início da igreja primitiva. Então é importante nós conhecermos e sabermos que o mundo jaz no maligno. E é importante nós sabermos conhecer a importância da nossa luta, da nossa guerra, porque a palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, como nós veremos mais a seguir. Então, nós vivemos um mundo tão conturbado de mudanças, inversão de valores, onde não há mais
verdade absoluta, as verdades são relativas, as relações são líquidas. Agora prevalece o quê? É o politicamente correto. Agora procura-se conformar com o mundo, como em Romanos 12:2 fala que não conformeis com o mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Mas o que a gente tem percebido até mesmo no meio cristão, uma conformação. Então, que nós possamos conhecer quem é o nosso adversário, quem são nossos opositores. E diante disso, vamos conhecer quem são os nossos opositores, quem são os antagonistas do cristão. Vamos conhecer as características de cada um. É como numa partida de futebol. Cada time procurará conhecer os pontos fortes e os pontos fracos, a tática de cada equipe. Assim também somos nós. Vamos conhecer. Como você pode observar, nessa imagem aí está a representação de um soldado romano da época de Cristo. Ou melhor dizendo, da época de Paulo, porque foi Paulo que escreveu aos Efésios. Ele comparou a nossa vida, a nossa luta, a nossa guerra, e ele fez uma comparação das nossas armas com as quais nós deveremos ter. Nós precisamos ter o capacete, a couraça, o cinto, a espada, as sandálias e o escudo. Mas nós faremos essa descrição e a importância de cada arma dessa de defesa e de ataque logo mais a seguir. Mas agora, em primeiro lugar, vamos conhecer agora quais são os nossos 3 principais inimigos do cristão. O primeiro é o diabo. O diabo é o primeiro inimigo da igreja. Vamos observar a definição segundo MacArthur. Diabo provém de um verbo grego que significa difamar ou acusar falsamente, adversário ou inimigo. Segundo o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, Satã aparece 35 vezes no Novo Testamento. Algumas características desse nosso opositor, do diabo, com base de quem é quem na Bíblia Sagrada. Ele, em primeiro lugar, é quem? A serpente, como consta lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou: vocês não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então, essa mesma aí que enganou Eva é o próprio diabo. Então, a gente já pode entender que desde o Gênesis, desde o início, desde o princípio, ele já vem sendo o opositor dos planos de Deus, o adversário, e especialmente o adversário do cristão. Ele é quem também, o diabo? É a estrela caída, como consta lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Essa referência está relacionada com quem? Com o diabo. Então é importante nós conhecermos nosso adversário, conhecermos nosso inimigo, porque a Bíblia diz o quê? Que o diabo ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Outras características, segundo a Bíblia Sagrada. O diabo é o Deus deste século, com base em quem é quem na Bíblia Sagrada. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Mateus 12, 24 também fala: mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, o diabo é quem? O Deus deste século e também é o príncipe dos demônios. O diabo é quem? O príncipe das potestades do ar, segundo quem é quem na Bíblia Sagrada. Com base em que, professor Oséias, o senhor está afirmando isso? Em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O diabo é quem também?
é o poder deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele é quem também, professor? O tentador. Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, quem procura nos tentar o pecado é o Satanás. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém ao pecado. Mas quem é que tenta? O adversário do cristão. O Satanás também, ou seja, o diabo, ele é o maligno. Ele é a fonte da maldade. Tudo de mal deriva dele. Vamos para Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Esta passagem está relacionada àquele ensino de Jesus sobre os 4 tipos de solo. E esse solo aí, onde o maligno retira, mostra muito bem qual é o papel do diabo, que é arrancar a palavra de Deus do coração das pessoas. Porque a intenção dele é o quê? Maligna, ser maléfico, que é tirar as pessoas da presença do Senhor. Ele é quem também, professor? Homicida, mentiroso. Ele é um homicida mentiroso com base em João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Quem falou isso? Jesus. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é o mentiroso e pai da mentira. O contrário de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o opositor é quem? É o pai da mentira. Então, desde o princípio ele mente. Então, o próprio Deus está afirmando isso. Então, nós iremos escolher quem? A mentira ou a verdade? A verdade, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é também o querubim ungido, com base em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Mas o que aconteceu com ele? Procurou tornar-se igual a Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém, porque ele é eterno, ele é o único Deus, não existe Deus igual a ele ou maior do que ele, só existe um. Então Deus, ele não reparte sua glória com ninguém. Então Satanás, ele foi jogado para o devido lugar, foi amaldiçoado como lhe bem caberia. Com base em quem é quem na Bíblia Sagrada? O Satanás ou o diabo, ele é o quê? O opositor das obras de Deus. Vamos para Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, frente ao anjo de Iavé, o Senhor. E Satã, ou seja, Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Segundo também Mateus, capítulo 4, versículo 6, o diabo, ele perverte a palavra de Deus. Vamos para Mateus, capítulo 4, versículo 6. Como ele falou para Jesus, tentando Jesus a abandonar o seu propósito. Se tu és o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Então, o Satanás, ele modifica a palavra de Deus. Ele engana, ele usa a própria Bíblia para enganar. E é isso que ele tem feito mesmo, até dentro das igrejas. Quantas igrejas, quantas vãs filosofias, quantas vãs teologias têm surgido aí, modificando o sentido da palavra de Deus, modificando o sentido da verdade, para satisfazer seus próprios interesses, satisfazer a sua carne. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que poderão passar os céus e a terra, mas a minha palavra
não passará. Como nós já temos destacado muitas características importantes sobre esse nosso adversário, esse nosso opositor, é importante saber disso, que ele é o inimigo das nossas almas. Agora vamos conhecer um pouco sobre os seus propósitos. Primeiro, conquistar o controle para si, a fim de frustrar a vontade do Todo-Poderoso e destruir a igreja. Como diz a palavra de Deus, que ele veio para roubar, matar e destruir. Outro propósito do diabo é o que? Persuadir, convencer os que acreditam nele que tem o poder e autoridade iguais aos de Jesus. Observação importante. Jesus é o leão de Judá. Satanás apenas ruge como leão. Então nos acheguemos para perto de Deus, como diz a palavra de Deus. Achegai-vos a Deus, que ele achegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Observe, aí sublinhado, como leão, porque ele quer o quê? Devorar. Todas essas informações tiradas com base no livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, de Paul Gardner. E quais são as suas táticas? Finge ser anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por quê? Porque é uma característica dele, ser falso, ser mentiroso. O engano lhe pertence, é um caráter do diabo. Então, que nós não possamos se espelhar nele, mas possamos nos espelhar naquele que é a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. É importante destacar que seu poder é sujeito à vontade permissiva de Deus. O Satanás ele não tem poder sobre nossas vidas, a não ser que Deus autorize. Vamos para a Bíblia Sagrada. Jó, capítulo 1, versículo 12. Então, Yahvé, o Senhor, declarou ao acusador. Observe, acusador com A maiúsculo. Concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. Fecha aspas. E Satã deixou a presença de Yahvé. E não foi isso que Satanás fez? Sim. O que ele fez foi o quê? Ele atacou a vida de Jó. Destruiu sua riqueza. Matou os seus filhos. Tirou-lhe a saúde. Mas não tirou a vida. Por quê? Porque ele é limitado pelo poder de Deus. Deus que governa tudo. O mundo está de mal a pior. O mundo a gente só vê notícias ruins. Só vemos inversões de valores, vários tipos de famílias, crentes perseguidos, cristãos perseguidos. Aqui mesmo no Brasil, pessoas passando fome. Cadê Deus? Os ateus estão falando assim, e cadê Deus? Sabe que Deus está no controle de tudo. É importante destacar que Deus usa até o próprio Satanás para cumprir os propósitos dele. Aleluia. Deus usa até o Satanás para cumprir a vontade dele. Aleluia, você crê? E para concluir sobre esse nosso principal adversário, que ele não é o único adversário de nossas vidas, vamos conhecer e entender 10 estratégias de Satanás para com nossas vidas. A primeira, Satanás mente e é o pai da mentira. Isso está em João 8,44. Então, uma das estratégias de Satanás é o quê? Usar a mentira. Para fazer o quê? Para que possamos tropeçar, para que nós não venhamos a acreditar em Deus, para que nós não venhamos a acreditar na verdade. Porque a verdade é que leva ao céu. A verdade está em qual caminho? No caminho largo ou no caminho estreito? No caminho estreito, porque Jesus ele é o caminho. A segunda estratégia de Satanás, ele cega a mente dos incrédulos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Importante aqui eu destacar que eu não vou abrir esses versículos, depois você analise na sua Bíblia aí, dê pausa no vídeo, vá acompanhando essas descrições bíblicas aí, porque senão o nosso vídeo ficará muito grande. Terceira estratégia do nosso inimigo, do nosso adversário, o opositor, o acusador. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Isso significa o quê? Que muitas pessoas mostram-se que são de Jesus, que são do reino de Deus, que são cristãos, mas não são. Como Jesus vai falar, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que Jesus vai falar isso lá
no tribunal, lá no trono branco? Porque eles vão falar: Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós fizemos um milagre em teu nome. E Jesus vai dizer: eu nem conheço. Por quê? Porque eles estavam sendo usados pelo maligno. Porque o maligno se disfarça de anjo de luz. Quarta estratégia: Satanás opera sinais e prodígios, como bem falamos. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Quinta estratégia: Satanás tenta as pessoas a pecar. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé, como bem falamos sobre aquela passagem de Jesus sobre os 4 tipos de solos. E 7, Satanás causa algumas doenças e enfermidades, como consta em Lucas 13,16, daquela mulher encurvada. Oitava estratégia: Satanás, ele é um assassino, como Jesus bem falou, que desde o início ele é o iníquo, ele é o assassino, como a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos brincar com esse adversário, nós não podemos brincar com esse inimigo, porque a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, ele não dorme, ele não para, ele vai procurar cada vez mais uma brecha, uma legalidade minha e sua, para que venha desgraçar e destruir nossa vida. Então que possamos ser vigilantes, como diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai. Primeiro nós temos que vigiar e depois orar. Nona estratégia, segundo John Piper: Satanás luta contra os planos dos missionários. Em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, Paulo fala lá que procurou chegar a um determinado lugar para levar a palavra do Senhor, mas o Satanás, por 2 vezes, impediu eles. E por fim, a 10ª estratégia desse nosso acusador, desse adversário, é o que? Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse 12, 10. E lembremos também do exemplo de Jó, o acusador. Então, é importante sabermos que ele não é bonzinho, que nós não podemos brincar com ele, porque o objetivo dele é o quê? Levar cada vez mais pessoas para o inferno. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Ele falou: olha, eu vou subir, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador. Segundo a Bíblia Sagrada, nós não temos somente o diabo como nosso inimigo. O segundo adversário que nós vamos conhecer do cristão, daquele que é pequeno Cristo, é o que? O mundo. Vamos conhecer. O que o mundo representa? Qual é o conceito de mundo, professor Oséias? É o planeta Terra? São os continentes? Vamos acompanhar, segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer. É o universo, é o gênero humano, é a classe social, é a vida mundana. Segundo o comentário bíblico MacArthur, ou seja, segundo John MacArthur, o mundo é o que, professor? Não é uma referência ao mundo material, físico, o mundo geográfico, mas sim é o que? Ao sistema espiritual da maldade. É um sistema, irmãos. É tudo bem organizado, arquitetado, tem hierarquia. Como Jesus bem falou, como é que o próprio Satanás vai se rebelar contra si mesmo, vai expulsar a si mesmo? Jesus falou muito bem que o reino do Satanás é organizado. Então, ele não vai expulsar a si mesmo, quando Jesus foi acusado de que estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul. Como é que ele vai se expulsar a si mesmo? É um mundo invisível, dominado por Satanás. Os que rejeitam a palavra de Deus é o que? É esse mundo. Então, todo esse sistema que a gente vê, principalmente com a mídia, tudo isso representa o quê? O poder, de Satanás. Porque quem está na frente de tudo isso aí, liderando tudo isso, com as potestades, com os principados? O próprio Satanás. E o que a Bíblia diz sobre esse mundo? Em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Como Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus.
a sua justiça e todas as demais coisas ele vos acrescentará. Porque se buscarmos em primeiro lugar as nossas próprias vontades, agradarmos a essa sociedade, agradarmos as pessoas, se nós vivermos de acordo com os valores impostos pela sociedade atual, pelo reino desse mundo, pelo príncipe deste mundo, nós não estaremos sendo amigo de Deus. Quem se constitui como amigo do mundo não é amigo de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O que a Bíblia diz sobre o cristão e o mundo? A partir disso aí dá para nós entendermos que o mundo é o nosso adversário. É claro que Jesus orou assim: Pai, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre neste mundo. Então, sabe que neste mundo mesmo é o lugar que Deus quer nos provar, que nós possamos ser pequenos cristos nesse mundo. É no mundo que devemos brilhar. Nós somos sal, nós devemos ser sal e luz, sal e lâmpada, que possamos dar sabor, fazer com que as pessoas possam conhecer a Cristo com nossa conduta, com nosso caráter. Porque se nos assemelharmos com o mundo, Jesus não será visto. E é importante nós nos preocuparmos com o reino de Deus, levarmos cada vez mais pessoas a conhecer a Cristo. Porque quem vai convencer as pessoas do juízo, do seu pecado, é o Espírito Santo. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pastor Antônio Júnior, no seu site, ele trouxe importantes ensinos, 3 importantes lições sobre esse nosso inimigo que é o mundo, que nós devemos aprender e levar em consideração, porque o mundo ele está aí não para nos aproximar de Deus, mas para nos distanciar, porque quem lidera esse mundo é o inimigo das nossas vidas, o Satanás. Vamos observar. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, que é as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Com base nesses versículos, nós poderemos tirar 3 lições, segundo o pastor Antônio Júnior. A primeira, a cobiça da carne é o quê? É o sensualismo. É um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. É o que tem mais acontecido, a cobiça da carne. É nos meios sociais, é nas redes sociais, é na TV, é nas relações humanas. O quanto a gente vê a depravação, a perversão, a inversão de valores. Isso é o que? A vontade do mundo, mas a vontade de Deus não é esta. A segunda lição, a cobiça dos olhos, com base nesses versículos aí, do 15 ao 17. A cobiça dos olhos representa o quê? O materialismo. É o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos ou que não pertence a nós, que é o contrário do que Jesus afirmou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Mas as pessoas estão buscando em primeiro lugar o quê? A ostentação dos bens, a ostentação do corpo, a ostentação da beleza, do dinheiro, da fama e tudo mais. Mas isso não é a vontade de Deus. Outra característica também desse nosso adversário, que é o mundo, vem com o quê? Com a soberba da vida, que é o egoísmo. Que significa o quê, professor? O desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. Por fim, o nosso terceiro adversário, que nós precisamos conhecer nossos inimigos, nós precisamos conhecer os nossos adversários, nossos opositores. O nosso terceiro adversário, segundo a Bíblia Sagrada, é a carne. Significa o quê? O conceito de carne? A natureza humana, base de apoio a partir da qual o pecado opera na vida do cristão. Como disse Jesus em Mateus 26 e 41. Vigiai e orai,
para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. O que isso significa com a carne sendo um nosso adversário? Segundo MacArthur, a carne ela não é pecaminosa de forma inerente, mas por sua condição decaída. Observação importante, segundo MacArthur, a carne ela não é pecaminosa desde a sua criação. Deus não criou Adão e Eva pecadores, impuros. Ele criou eles bom, como diz a Bíblia, e tudo que Deus fazia e ele avaliava era bom. Então, a partir da queda que essa carne se tornou amaldiçoada, se tornou maléfica. O homem teve que trabalhar para se sustentar, a mulher passaria a ter dores de parto na sua gravidez, no seu parto. Fruto do quê? Do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, é importante destacar que Deus não fez a carne pecaminosa. Foi a partir da queda, lá em Gênesis, que ela se tornou amaldiçoada e de lá para cá, todas as intenções da carne são voltadas para o quê? Para satisfazer a si mesmo e não a Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Quem está falando isso? O próprio Paulo. Porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. É a nossa luta diária. Nós lutamos diariamente contra a nossa carne, não é verdade, meus irmãos? Mas nós temos Cristo Jesus e o Espírito Santo para nos ouvir, para gemer em nosso favor, para interceder ao Pai por nós. E nós precisamos nos abraçar a Cristo Jesus, nos abraçar ao Espírito Santo que está aqui conosco, aproveitar as oportunidades, achegai-vos a Deus que Ele achegará a vós. Nós temos que nos achegar para perto do Senhor, porque nós não somos santos, nós somos pecadores, como a Bíblia Sagrada fala. É importante destacar que esse nosso adversário, a carne, ela tem obras, que é o quê? O sexo, a religião e também através dos relacionamentos humanos. Vamos acompanhar quais são as obras da carne. Essas afirmações são tiradas com base no comentário bíblico MacArthur. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Através de quê, professor? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Está relacionado ao quê? Ao sexo. As idolatrias e feitiçarias. Isso está relacionado ao quê? À religiosidade. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez e orgias. Tudo isso está relacionado ao quê? Aos relacionamentos humanos. E tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Fecha aspas. Tudo isso é o que a palavra do Senhor. Que possamos refletir cada dia mais e nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos intentos, dos nossos pensamentos. Que a Bíblia diz que nós temos que pedir a Deus perdão pela nossa omissão de pensamentos, de atitudes. Professor, e como vencer a carne? Porque nós já estudamos sobre o quê? Sobre o diabo, que é o nosso primeiro adversário, o mundo. O diabo, nós temos que o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, achegando-nos a Deus. E o mundo, nós não devemos nos amoldar com o mundo, nem parecer com o mundo, nem amar o mundo, como nós já temos relatado. E como devemos vencer esse terceiro inimigo? Nós temos que vencer como? Com base em Romanos 6, 11 e 12. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, o que devemos fazer? Não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Porque aquele que vive no pecado é como, diz a palavra de Deus, que é como aquele cachorro que vomita e volta ao seu próprio vômito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24, tem mais uma dica para nós vencermos a carne. Que é o quê?
Entretanto, nós precisamos do quê? Do fruto do Espírito para vencermos a carne, que são o contrário das obras da carne. Agora é o quê? O fruto do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Então, qual é o fruto do Espírito? Possui várias características, são 9. Primeiro, amor. Para vencermos a carne, temos que amar. Jesus, ele amou. Ele na cruz, ele falou, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Isso é o quê? Amor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alegria. Mesmo em aflições, nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Paz. Nós precisamos ter a paz, porque a paz que Jesus nos dá, o mundo não pode dar. Nós precisamos também sermos pacientes. A paciência também é outra característica do fruto do Espírito, que é importante também para vencermos a carne. Porque nós vivemos uma sociedade imediatista. Nós vivemos uma sociedade que quer tudo para ontem. Lutamos contra o relógio. Mas a paciência é uma virtude. Benignidade, bondade, fidelidade. Cada item desse aí, se a gente for falar, é uma aula. A mansidão, o domínio próprio, dominar principalmente os maus desejos, os maus pensamentos. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Fecha aspas. Então que cada dia possamos morrer para o pecado e viver para Deus. Possamos cada dia mais renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Porque a cruz é isso mesmo, é a gente crucificar as nossas intenções, os nossos maus desejos e deixar vir a nós, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como Jesus ensinou a orar. Pai nosso que está no céu, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Pois bem, meus irmãos, nós já apresentamos os 3 inimigos das nossas vidas, das nossas almas, que quer levar-nos para a morte eterna. E como também nós poderemos vencer esses 3 adversários. Aí Paulo, segundo aos Efésios, a partir do capítulo 6, ele vai nos dar importantes lições, que é com base nas vestimentas, nas roupas dos soldados romanos daquela época. A armadura de defesa. Importantes observações. Antes de nós destacarmos sobre as armaduras de defesa, eu quero que você preste atenção em algumas observações sobre esse contexto de Efésios capítulo 6. Segundo a Bíblia King James, nesta luta invisível, que é espiritual, Paulo afirma que só teremos vitória se nos fortalecermos diariamente no Espírito de Deus. Porque o diabo ele está ao nosso derredor. Não é um dia da semana, não é um mês, não é só no nosso aniversário. Então precisamos estar diariamente fortalecidos e firmes no Senhor. Porque em Efésios está falando sobre isso, 6 e 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então esse verbo fortalecer indica o quê? Uma ação direta, diária. É importante também o revestimento, que significa o quê? Revestir, vistam. O que é esse vistam, professor? Esse revestir traz a ideia de permanência, indicando que a armadura deve ser a vestimenta constante do cristão. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca, ele está bramando, está rugindo como leão, a quem possa tragar. Então qualquer brecha que dermos, qualquer legalidade que dermos, ele faz o quê? Rouba, mata e destrói. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13. A importância de nos revestirmos com o poder de Deus. Veja bem, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final,
permanecereis inabaláveis sem retroceder. É importante nos mantermos firmes. Um exemplo é como aquela casa firmada na areia. Ela não estava firmada em Cristo Jesus, mas aquela casa que estava firmada na rocha, que representa Jesus Cristo, veio as lutas, veio as tempestades, veio os vendavais, veio as enchentes, e ela permaneceu de pé, porque estava firmada na rocha verdadeira, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Outras importantes observações. A armadura é para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mas o que representa essas ciladas, professor Oséias? Todo pecado, prática imoral, falsa teologia, falsa religião, sedução humana. Hoje é o que mais tem no Facebook, no YouTube principalmente, falsas teologias, pessoas falando em nome de Jesus, mas deturpando, pervertendo a verdade, alterando a palavra de Deus, usando o versículo bíblico para criar suas teses, suas heresias, suas teologias para satisfazer seus próprios egos, satisfazer a sua própria vontade e agradar ao mundo. Essa é uma tática do inimigo. A sedução mundana. Todas essas afirmações são com base no comentarista bíblico John MacArthur. Olha em Efésios 6 e 11. O que temos que fazer? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, é importante nós não baixarmos a guarda. O que temos que fazer? A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Segundo a Bíblia King James, essa nossa luta, ela envolve 4 designações. Primeiro, o que são essas designações, professor? Hierarquias, que são forças malignas. Que dominam o que, professor? A economia, a política, religião e a cultura. Vamos para Efésios capítulo 6, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta, ela não é uma luta física, ela não é uma luta geográfica, ela é uma luta espiritual. E nós precisaremos de quê? De armas espirituais. Nós precisaremos de quê? Do Senhor, do Espírito de Deus. Nós precisamos de quê? De um caráter parecido com o de Jesus. Nós precisaremos ser o quê? Pequenos cristos. Porque forças físicas, armas físicas, não adiantarão em nada. Nada para vencer essa luta, essa guerra. E graças a Deus, que Deus usando Paulo aos Efésios, Deus ele nos dá importantes dicas e estratégias para mim e para você. Estratégias de defesa e de ataque. A armadura de defesa. Importantes observações. A roupa do soldado é comparada à do Senhor. Observe que a própria Bíblia explica a si mesma. Em Isaías 11:5 fala sobre a roupa de Cristo. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Segundo a Bíblia King James, e revela que é o caráter do guerreiro e não a força ou a inteligência que vence. Sua principal defesa é também o caráter. Então não é a força, não é a nossa capacidade intelectual, não é quantas vezes a gente leu a Bíblia, não é nosso conhecimento teológico, científico, filosófico, não é meu dinheiro, não são minhas amizades, minha influência na política, no mundo do dinheiro, que vai me fazer vencer, que vai me fazer prosperar no reino de Deus, que vai me salvar. Mas sim é o que? O caráter. E o caráter nós temos que tomar como exemplo o caráter de Cristo, que não deixou ser vencido pelo inimigo. Ele sempre usou o que? A palavra do Senhor, para viver o que? Na graça, para viver o que? Agradando ao Pai. Ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa é a nossa vida que temos que viver, uma vida para a vontade do Senhor. Esse é o caráter que nós temos que viver, cada dia renunciando a nós mesmos e vivendo a vontade do Senhor. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final,
Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. A observação importante. Havendo batalhado até o final. Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. O que adiantou para Judas ter andado com Cristo 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas no final negou a Cristo? Que nós não possamos tomar o mesmo exemplo de Judas, mas sim como de Pedro, que se arrependeu, se humilhou, mas se tornou um ganhador de almas, um ganhador de pessoas, pescador de pessoas, como Jesus falara para ele. Nós precisamos permanecer, não só um dia, não só um ano, mas sempre. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A primeira arma que nós temos que ter em mãos, estamos falando de armas espirituais, é o cinto, como você pode acompanhar nessa imagem. Essa imagem representa o cinto daquela época do Império Romano, no período de Cristo, no período de Paulo, primeiro século depois de Cristo. O nome desse cinto era o cinto Bauteus, como vocês podem observar aí. E também tem a descrição abaixo do site de onde tiramos essa imagem. O cinto é importante por quê, professor? Por que o cinto é importante? Porque é importante destacar que Paulo, ele trouxe esse ensino, né, essa verdade, essa teologia, analisando, né, a vestimenta de um soldado. Vejamos a importância do cinto. Segundo MacArthur, o cinto ele era necessário para garantir que a túnica não ficasse solta. Cingir-se era uma questão de puxar as pontas soltas com a verdade. Como é que o soldado vai lutar com a sua roupa folgada? Tem como o soldado lutar? Nós estamos falando de lutas. E como é que a gente vai lutar sem ter a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Como é que vamos vencer se nós não estamos com a verdade? Se nós não temos a verdade amarrada ao nosso corpo? Como é que iremos vencer? Efésios 6,14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Êxodo 12,11 também fala sobre a importância do cinto. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, etc. Outra importante arma de defesa é a couraça. No esporte, no futebol, não é assim? Primeiro, o técnico, o treinador do futebol, de uma equipe, de uma seleção, ele primeiro começa montando seu time de onde? A partir da defesa. Um bom goleiro, bons zagueiros, laterais, meio de campo, volantes. A nossa vida espiritual também é assim. Primeiro, nós temos que nos defender. Primeiro, com a verdade, achegando-nos a Deus. A couraça, como você pode acompanhar aí nessa imagem aí, representa a couraça naquele período. O que era a couraça, professor? Segundo MacArthur, era um pedaço de couro enrijecido ou de material pesado, sem mangas, com chifres e cascos de animais costurados a ele, cobrindo o tronco do soldado. Como a justiça ou a santidade é uma característica distinta de Deus, não é difícil entender porque essa é a principal proteção do cristão. A observação importante, como você já tem acompanhado na imagem aí, a couraça ela protege o quê? O tronco do soldado. O tronco protege o quê? Os pulmões, o coração, todo o sistema digestivo do ser humano, da pessoa. E nós vamos falar sobre a importância da couraça, por quê? Porque ela vai proteger o quê? O coração. Vai proteger o quê? As emoções. Então é na nossa vida emocional que o inimigo muitas das vezes quer nos destruir, quer nos afastar do Senhor emocionalmente. Então nós precisamos vestir a armadura de Deus. Não é suficiente termos apenas o capacete, não é suficiente termos apenas a couraça, não é suficiente termos apenas o cinto. Porque o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. Então se nós não tivermos as sandálias do Evangelho da Paz, nós não poderemos ficar firmes diante da luta, diante das adversidades, diante das aflições. Nós precisamos vestir toda a armadura completa. Não é suficiente faltar um item, não é suficiente ter apenas o item. Efésios 6,14. E vestindo a couraça da justiça. Por fim, nós precisamos do calçado, o calçado do Evangelho da Paz. Nessa imagem aí vocês podem ter uma noção de como era a sandália, ou melhor, o calçado de um soldado.
Os soldados romanos utilizavam botas com pregos fincados, de modo que seus pés não vacilassem. O Evangelho da Paz pertence às boas novas, por intermédio de Cristo. Os crentes estão em paz com Deus. Como é que um soldado vai lutar sem ter seus pés firmes? Como é que um soldado vai ter seus pés firmes sem seu calçado, sem sua bota? Como é que ele vai manter-se firme? Na lama, nas pedras, diante dos escorpiões, diante das serpentes? Como é que iremos nos manter preservados contra as artimanhas, as ciladas do diabo? Porque ele está aí bramando a quem possa tragar. Então a importância do calçado, estarmos protegidos, porque se levarmos a palavra do Senhor, levarmos o Evangelho, se formos as mãos que intercedemos pelos missionários, pela igreja perseguida, se formos as mãos que abençoam financeiramente, se formos as mãos e os pés daqueles que levam a mensagem do Senhor, Deus estará nos protegendo e firmando nossos passos. Nós precisamos sim, o cristão não pode negligenciar o reino de Deus, o cristão não pode negligenciar a obra missionária. Vamos para Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Isaías 52, 7 fala sobre a importância também daqueles que levam a palavra do Senhor. Como são maravilhosas sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, observe a paz com P maiúsculo, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Como são preciosos, né, meus irmãos? Que possamos vestir as sandálias do Evangelho da Paz, que nós possamos aproveitar cada oportunidade para falar do Senhor, falar que Jesus veio para salvar, veio para libertar, e que existe céu e que existe vida eterna. Outras armas importantes para vencermos essa nossa luta que é espiritual. Nós estamos falando de armas espirituais, nós estamos falando de armas que está relacionado aqui com a nossa personalidade, com o nosso caráter, certo? Nós vamos precisar das armas de ataque. A primeira, escudo. Nessa imagem aí você pode observar uma representação de como eram os escudos dos soldados romanos do primeiro século depois de Cristo. Quais eram as características, professor Oséias? Os escudos daquela época eles mediam por volta de 0,80 centímetros por 1,40 m. E, teologicamente, segundo MacArthur, o escudo está relacionado ao quê? A confiança básica em Deus. Porque é o quê? O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem a fé em Deus, nós não teremos Deus. Nós estaremos desagradando. Se nós estivermos desagradando a Deus, nós somos o quê? Seus opositores. Porque quem desagrada a Deus é amigo do mundo. Vamos para Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Jesus falou, se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode mandar monte, vá para o meio do mar, que ele irá. Então é a fé em Deus, tá, meus irmãos? Não é a fé só nas coisas, é a fé em Jesus Cristo, porque ele é o único caminho, não há outro meio. Segunda arma de ataque importante que nós, como soldados espirituais, cristãos, defendendo o reino de Deus, nós precisamos do quê? Do capacete. Capacete do quê? Capacete da salvação. Paulo aqui ele está falando, segundo MacArthur, sobre a importância do capacete da salvação para aqueles que já são salvos, para aqueles que já estão vivendo no reino de Deus, para aqueles que já estão firmados na palavra, para aqueles que já estão salvos. Essa imagem representa como era o capacete daquela época, né? Um capacete de metal, que é um capacete que está relacionado desde o século IV a.C. ao primeiro século depois de Cristo. A importância do capacete para o soldado, e especialmente para aquela época, protegia a cabeça, que era o alvo do inimigo. Numa guerra, o alvo mais importante para o inimigo, para o adversário, é a cabeça. Se uma bala atingir a cabeça de alguém, vai matar. Então é um alvo de grande potencial. E o inimigo também ele quer fazer com que venhamos negar Cristo, tirar nossa fé com a nossa mente. A nossa mente é o principal campo de batalha
Satanás busca destruir a certeza da salvação do crente com dúvida. A dúvida, ela é uma seta lançada pelo inimigo. Para quê? Para que venhamos desistir. Mas nós, como cristãos, precisamos ter essa certeza da salvação. Porque Jesus, ele vem a qualquer momento. Ele está vindo a qualquer momento nos buscar. Então, que nós não venhamos ser pegos em dúvida, mas que possamos ter azeite suficiente como noivas prudentes esperando o noivo. Amém? Efésios 6,17. Usar igualmente o capacete da salvação. Nós precisamos usar, meus irmãos. Não é por um momento, mas é usar. Essa armadura nós temos que vesti-la todo dia, ou melhor, usá-la todo dia e nos revestir do Espírito do Senhor. Nós não podemos tirar nenhum item desse, nenhuma arma de defesa e tampouco de ataque. E, por último, a terceira arma importante, a espada. Nessa imagem você observa muito bem um exemplo do tamanho e como se caracterizava a espada de um soldado romano daquela época. Mas para nós não precisamos dessa espada de metal. Porque a nossa espada é a espada espiritual que Ele nos deixou. Poderão passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A espada era a única arma do soldado. A palavra de Deus é a única arma necessária. A palavra grega refere-se a uma pequena arma com aproximadamente 15 a 45 centímetros, usada para se defender quanto atacar. Então, como é que nós iremos lutar essa guerra dos séculos, essa guerra tão importante para a nossa vida eterna ou morte eterna, se nós não conhecermos a palavra do Senhor? O que a Bíblia diz em Salmos, primeiro, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Jesus venceu a tentação do diabo no deserto, quando o Espírito levou ele para o deserto, foi usando o quê? A palavra de Deus. Como é que iremos nos defender se nós não conhecemos a palavra do Senhor? Não basta apenas lermos a Bíblia uma vez na semana. Vou ler um versículo e tirar sorte aqui. É importante nós lermos e meditarmos. Quantas vezes a gente tira momentos para a gente ficar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, notícias de futebol, da política e tudo mais? WhatsApp. E por que não tirarmos um tempo para meditarmos e conhecermos a Deus? Efésios 6,17. Usai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é capaz de destruir todo o mal, toda a treva. É somente com a palavra que poderemos vencer. Quem é a palavra? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é quem é a palavra se fez carne. Quem era esse Verbo? Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Conclusão, meus irmãos, tirado da nossa Bíblia King James, abre aspas. Para vencer a guerra dos séculos, o cristão sincero precisa de uma estratégia defensiva e ofensiva. Primeiramente, assumir uma posição de defesa, armando da verdade, justiça e santidade, fé no Senhor, certeza pessoal da salvação. Em seguida, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Senhor, que é a espada do Espírito, e com a oração que abre a nossa boca para revelar ao mundo o poder do Evangelho. A importância da oração também para o cristão. Porque sem oração, nós teremos intimidade com Deus? Não. Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, quando estava aqui em terra como humano, ele vivia em oração. Pois bem, meus irmãos, agradeço demais a sua atenção. A aula foi um pouco longínqua, mas o assunto é muito importante, porque vai envolver nossa vida, nossa salvação. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu casamento. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.